E aí, galera do Me Salva, tudo certo? Bem-vindos à pré-prova de matemática da URGS. Vamos chegando aí que a gente vai dar umas dicas para vocês. Já em primeiro lugar, pessoal, a gente fez um mapeamento de toda a prova da URGS do ano passado e a gente viu que tem algumas tendências bem fortes. Em primeiro lugar, a prova cobra diversos conteúdos diferentes, só que de maneiras diferentes também, em quantidades diferentes. Por exemplo, o que mais cai na prova da URGS, o que mais caiu no passado foi geometria, em primeiro lugar. Caiu em torno de 9 questões. E em segundo lugar, caíram questões de funções de primeiro e segundo grau, beleza? A gente fez um mapeamento todo, ó, tudo aqui. Mas realmente o que mais importante são geometria e funções. E depois caíram 2 questões de probabilidade, uma questão de exponencial, uma questão de logaritmos e 2 questões de regra de 3, entre algumas outras coisinhas aqui que também as funções cobravam, como números complexos. Mas é a minoria da prova, como vocês puderam ver. E para exponenciais e logaritmos, importante mesmo é saber as propriedades, para você poder conseguir acertar essas 2 questõezinhas que vão cair. Provavelmente exatamente a mesma coisa. E para probabilidade, é importante saber o quê? A formulazinha da combinação, do arranjo, da permutação e quando aplicar elas, ok? Então, galera, essa é mais ou menos a prova. E o que a gente vai fazer nessa revisão de hoje, para a prova URGS Matemática, a gente vai passar dicas e as coisas mais importantes que você deve lembrar para a prova de geometria e para a prova de funções, para todas as questões que tiverem esse tipo de conteúdo na prova, beleza? Para lembrar primeiro, as questões da URGS, elas são bem mais curtas em texto do que as questões do Enem e são bem mais trabalhosas, via de regra. Elas exigem mais conteúdo e menos interpretação, ok? Vamos passar então para a mãozinha e vamos lá para essa pré-prova para a gente se preparar realmente. Então, galera, vamos para a pré-prova da URGS de matemática. Vamos tentar colocar todas as questões mais importantes nessa aula, ok? Então, para começar, como eu já falei, a matéria que mais cai no vestibular da URGS é geometria. Mas a geometria é separada em 2 geometrias, a plana e a espacial. Mas a que mais cai realmente é a plana. De todas as questões de geometria, somente uma exigia conhecimentos de geometria espacial. O resto das questões era toda sobre geometria plana. Como assim plana? Igual esse papel aqui em que eu estou escrevendo para vocês. Geometria de 2 dimensões. 2D, ok? Então, para a gente revisar aí as partes mais importantes, vamos começar pelas figuras fundamentais da geometria. Em primeiro lugar, o triângulo, ou seja, uma forma com 3 lados, chamada de triângulo. Também triângulo porque tem 3 ângulos. Porque tem 3 lados, tem 3 ângulos, obviamente. E aí, galera, o que a gente pode falar dos triângulos? Eles são muito importantes por quê? Porque esse triângulo aqui que eu desenhei, por exemplo, ele é um triângulo equilátero, de 3 lados iguais. Mas eles podem também ter outros formatos, como um triângulo isósceles, que é o triângulo que tem 2 lados iguais e um lado diferente, ou um triângulo totalmente aleatório, um escaleno. Ok? Além disso, um triângulo também pode ser retângulo. Pode ser escaleno, isósceles ou equilátero. Equilátero só pode ser com os 3 ângulos iguais, né? Com os 3 lados iguais. E isósceles também não pode ter um ângulo de 90 graus. Mas o escaleno, ele pode ter um ângulo de 90 graus. Isso aqui, galera, é muito importante porque ajuda a gente em algumas formas bem legais. Por exemplo, o triângulo equilátero, se eu quiser saber a área desse triângulo aqui, bem, a área de um triângulo, ela é dada pelo quê? É a base vezes a altura, dividido por 2. Por que isso? Porque se eu deslocar essa hastezinha aqui do meio da minha altura para o lado, eu vou ter um triângulo que vai ser exatamente a metade
de um retângulo equivalente, ou seja, base vezes altura dividido por 2, ok? Já em um triângulo equilátero, ele tem os 3 lados com a mesma medida L. E assim eu posso usar uma formulazinha para descobrir a altura desse triângulo, que vai ser L vezes raiz de 3 sobre 2. E assim, automaticamente, se eu for descobrir a área do triângulo equilátero vai ser dada pelo quê? Vou botar aqui um E de equilátero, vai ser a base, que é o lado, vezes L raiz de 3 sobre 2. Área da base, altura, dividido por 2. Isso fica igual a L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Ok, pessoal? Então, por isso é importante saber do triângulo equilátero. Outra coisa importante do triângulo equilátero, vamos fazer uma observação aqui. A gente tem os 3 ângulos iguais, e esses ângulos são os 3 iguais a 60 graus, ou seja, daqui a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo vai ser igual a 180 graus, que é 3 vezes 60. Então, sabemos mais uma coisa do triângulo. Além disso, o triângulo isósceles vai ter, como tem 2 lados iguais, ele vai ter os 2 ângulos opostos a esses lados iguais, também iguais. Ok, pessoal? Então, vimos o triângulo, uma figura de 3 lados. Outra coisa importante aqui sobre o triângulo retângulo, se a gente for nomear esses 3 lados, A, B e C, por exemplo, a gente tem mais uma série de informações importantes, como o quê? O teorema de Pitágoras, o tio Pit, que é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Além disso, tem coisas muito importantes sobre o triângulo retângulo, que são a relação entre os ângulos e os lados. Se eu for considerar esse meu ângulo aqui, o ângulo alfa, eu tenho a definição que o seno de alfa é igual ao lado oposto, que está olhando de frente para o teu ângulo, que é o B, dividido pela hipotenusa, que é como a gente chama a aresta A. E o cosseno de alfa é o contrário. Contrário não, ele vai ser simplesmente o cateto adjacente, C dividido por A. E além disso, a gente também tem a tangente de alfa, que é a mesma coisa que o seno pelo cosseno, ou seja, B sobre C. Então, essas são as informações mais importantes sobre a geometria de triângulos ou a trigonometria. Partindo daqui do triângulo, a gente tem a figura de 4 lados. Que figura tem 4 lados? O retângulo. E esses 4 lados podem ser iguais, e se eles forem, eu vou ter o quadrado, ou eles podem ser diferentes. E aí eu tenho só quadrado. E aí eu tenho só um retângulo. E qual é a soma dos ângulos internos de um retângulo? Ele tem 4 ângulos de 90 graus. Então, 4 vezes 90 graus é igual a 360 graus. A gente pode ver que em relação ao triângulo, ele tem exatamente o dobro, certo? Exatamente o dobro da soma dos ângulos internos. Depois disso, o que mais eu tenho? Seguindo para as figuras geométricas de lados retos, eu tenho o pentágono. E também caiu uma questão com pentágono no último vestibular da URGS. O que eu vou ter no pentágono? O cara lá que mediu os ângulos internos, ele descobriu que é, na verdade, 6 vezes 90 graus. Olha só, aqui foi 4 vezes 90, aqui é 6 vezes 90, aqui foi 2 vezes 90. Então, a gente vê um padrão aí para a soma dos ângulos internos. 6 vezes 90, 540 graus. E se eu for seguir adiante ainda, eu vou ter o hexágono, que tem 6 lados, e o hexágono tem 8 vezes 90 de somatória dos ângulos internos, ou seja,
890 graus. Então tá, pessoal, 890 graus, se vocês forem fazendo uma calculadora, dividindo pelo número de ângulos que a gente tem, dividido por 6, é igual a 120 graus. Interessante esse 120 graus. Por quê? Se a gente for fazer um zoom aqui no nosso hexágono ou hexágono, a gente fazer um pontinho aqui no centro e traçar as diagonais, a gente vai ver o que acontece. Que, na verdade, um hexágono é a junção de 6 triângulos equiláteros, exatamente igual a este aqui que eu desenhei em laranja. Então, esse triângulo equilátero do desenho, ele está aqui. Como é que eu tenho certeza que isso é verdade? Bem, se isso aqui é 120 graus, se eu for fazer exatamente cortando pela metade a figura, essa figura é um hexágono regular, eu vou ter exatamente a metade do ângulo. E eu sei que o ângulo interno do triângulo é 60 graus, triângulo equilátero, ok? Se aqui é 60, então 2 vezes 60 é 120, ou seja, todos esses ângulos aqui são 60. Se todos esses ângulos aqui são 60, então esse de dentro também é, e aqui são triângulos equiláteros. Então tá, pessoal, descobri do que se forma a figura de um hexágono. Tá, mas a figura do pentágono não são triângulos equiláteros também? Se eu fizer aqui um pontinho no centro e cada coisinha ligando nesse ponto do centro, eu percebo que, na verdade, os triângulos que compõem o pentágono são triângulos isósceles. Eles vão ter dois lados iguais e esse aqui vai ser diferente. E é isso que acontece com o meu pentágono. Também são triângulos em que esses ângulos são iguais, só que eles não são 60 graus, porque se fosse 60 seria equilátero. Eles são, na verdade, isso aqui, 540 dividido por 5, o que dá 108 graus, é isso? 500 dividido por 5 dá 100, 40 dividido por 5 dá 8, dá 108 graus. Então, se eu fosse dividir por 5, 108 graus seria esse ângulo aqui, esse ângulo interno. Beleza, pessoal? Então, entendemos padrões importantes de se observar. A soma dos ângulos internos vai ser 2 vezes 90 no triângulo, 4 vezes 90 no retângulo, 6 vezes 90 no pentágono, 8 vezes 90 no hexágono, e assim por diante, não importa quantos lados tiver a nossa forma geométrica. E, o que mais importante, perceber do que se formam outros formatos, ok? Um formato qualquer pode ser separado em triângulos, assim como o retângulo também. Aqui eu tenho 2 triângulos. Feito, pessoal, então vimos essas figuras geométricas, mas faltou uma figura geométrica que é muito importante também, e a qual a gente deve conhecer também muito bem, que é o círculo. Ele é uma figura geométrica plana, formada por somente uma aresta, não tem várias arestas, e essa aresta é curva, ela não é reta como as outras figuras que a gente viu. O que a gente tem que saber sobre o círculo? A gente tem que saber que essa distância do centro até a extremidade é o raio, e que 2 vezes o raio é o diâmetro. Então, isso é um pega-ratão, que às vezes a questão dá o raio, mas precisa do diâmetro, e às vezes a questão dá o diâmetro precisa do raio, ok? O que é mais importante saber? Importante saber que, sabendo o que é o raio, eu tenho como saber qual é a circunferência desse círculo. E a circunferência é igual àquele francês lá, 2πr. É igual a circunferência, ok? Para lembrar aqui, o meu francesinho da boina e de bigode, esse aqui é o πr. E ele é o nosso amigo sempre que a gente falar do círculo. O que é mais importante saber no círculo? Que a área desse círculo vai ser dado pelo quê? Um πr no quadrado. Então, a área é igual ao meu querido amigo πr ao quadrado.
são as coisas importantes de saber na hora de falar de um círculo. Beleza, pessoal? Então, vimos a parte de geometria, que é uma das partes importantes que sempre cai no Enem. Agora vamos falar um pouquinho sobre as funções. Funções, na verdade, que caíram na prova do ano passado. Desculpa, eu falei Enem, mas é a prova da URGS, ok? Que caíram na prova do ano passado, elas foram questões sempre de primeiro grau, funções de primeiro grau, ou funções de segundo grau, ou inequações. Barra equações, né? O que é a diferença de uma função e de uma inequação? A função de primeiro grau, por exemplo, é uma função, tal que a função de x é uma coisa vezes x mais uma outra coisa. A de segundo grau é uma função igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E a equação e inequação, ela é diferente da função porque ela faz o quê? Ela diz que ax mais b é igual a zero. Ela tem uma igualdade, aqui tem o equi. Isso quer dizer igual, de equi, ok? Do latim equi. Então, se tem uma igualdade igual a algum número, aqui é uma função, né? Função que é igual a isso aqui. Mas, muitas vezes, as funções e as equações estão muito próximas umas das outras. Então, o que cai? Funções de primeiro e segundo grau, equações e inequações. Inequações é quando não é igual, ou seja, maior ou menor. Então tá, pessoal. Passando para primeiro para a função de primeiro grau. O que define essa função de primeiro grau? Ó, se a gente fizesse um gráfico assim, minha função de primeiro grau ela é sempre uma reta. E ela é uma reta que passa por alguns pontos, por vários pontos. E o que esses pontos têm em comum? Que eles estão todos alinhados, beleza? Como é que eu posso definir se essa função aqui é um ax mais b? Em primeiro lugar, se eu fizer que x igual a zero, ou seja, se o x for igual a zero, o que eu tenho aqui? Eu tenho um certo valor, certo? Se eu for substituir na função, a função de zero vai ser igual a vezes zero, dá zero, mais b. Ou seja, o valor que eu achar aqui na função quando ela for zero vai ser igual a b. Então, esse valor aqui é igual a b. Mas como é que eu defino esse valor de a, então, que eu tenho na minha função de primeiro grau? Bem, eu vou fazer isso isolando esse a. Vamos lá. Se eu pegar essa função aqui de primeiro grau, f de x é igual a ax mais b. Eu vou passar esse b aqui para o outro lado subtraindo. F de x menos b é igual a ax. E agora esse x eu vou passar para cá dividindo. F de x menos b dividido por x igual a a. O que é esse a? Se eu pegar minha caneta azul aqui, eu vou ver que a minha função f de x, o x pode ser um ponto qualquer, vamos dizer que esse ponto aqui, tá? Esse vai ser o meu xzinho. Vou chamar ele de x' só para não ficar igual ao meu eixo, ok? X'. A minha função de x, ela tá sempre nesse gráfico aqui, ok? F de x menos b, ou seja, esse intervalo aqui, dividido por x, ou seja, esse intervalo aqui, é igual a a. O que é a? É o quanto varia a altura pelo quanto varia a x, ou seja, é a inclinação desse gráfico. Se eu tivesse um gráfico, vamos fazer então um outro gráfico aqui embaixo, e esse gráfico fosse assim, ele tem, olha só, vou fazer aqui o mesmo x', ele tem esse deslocamento aqui em x. Qual o deslocamento que ele tem em y? Daqui até aqui. Ele tem o dobro do deslocamento do que esse gráfico aqui. Então, o que ele vai ter diferente? Ele vai ter maior inclinação. Assim, quanto maior o A, maior a inclinação. O B vai mudar a posição que esse gráfico vai estar
no meu eixo. E o A vai mudar a inclinação. Ok, pessoal? Outra coisa importante, a inclinação, ela vai ser... Se a inclinação for positiva, como é o caso desses gráficos aqui, o gráfico sobe. Se a inclinação for negativa, o gráfico desce. Outra maneira de representar essa inclinação A, a gente também fala, é o M. E esse M, ele pode ser dado pela variação de Y pela variação de X, para qualquer par de pontos que eu tiver nesse gráfico. E não preciso comparar necessariamente esse ponto aqui, que foi o ponto que eu utilizei, certo? Eu posso pegar dois pontos quaisquer, pode ser esse ponto aqui e esse ponto aqui. E com esses dois eu já consigo calcular a inclinação. É só fazer essa fórmula. A variação do valor em y dividido pela variação do valor em x. Então, isso é o mais importante para as equações de primeiro grau, para as funções de primeiro grau. Então, vamos passar para as funções de segundo grau. As funções de segundo grau, ou equações de segundo grau também, elas têm uma coisa diferente em relação às de primeiro grau, que é o expoente aqui do x. Em vez de ser um ax, vai ser um ax ao quadrado, ok? Então, f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Mas vai ter só esse formato, sempre esse formato? Não necessariamente, e a gente vai ver como é que vai ficar. Mas uma das fórmulas mais importantes da gente lembrar das funções de segundo grau é a fórmula de Bhaskara, que vai dizer justamente quais são as raízes. O que é uma raiz? Poxa, então a raiz ela vai ser quando eu igualar isso aqui a zero. Ou seja, quando y for zero. Y é zero nessa parte aqui todinha, né? Se esse é meu y, esse é meu x. Então, fazendo aqui uma função de segundo grau, y é zero aqui e aqui, para essa função aqui. Então, essas são as minhas raízes da equação. E a fórmula de Bhaskara, então, ela vai ser as raízes, que são sempre duas, vão ser menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, dividido por 2a. Essa é a fórmula de Bhaskara, considerando aqui a minha função de segundo grau com esses coeficientes aqui. Tá, mas se eu tiver uma função, vamos dizer... Eu tenho que sempre usar a fórmula de Bhaskara? Não necessariamente. Se a minha função for x ao quadrado menos 5x mais 4, eu tenho como usar uma regrinha interessante, que é a regra da soma e do produto, que ela diz o seguinte: a soma das duas raízes vai ser o contrário desse coeficiente aqui, ou seja, em vez de menos 5 vai ser mais 5, e o produto vai ser igual a esse coeficiente aqui. Quais são os dois valores que, se somados, dão 5 e multiplicados dão 4? Os valores são 1 e 4. 1 mais 4 é 5 e 1 vezes 4 é igual a 4. Por que a gente faz isso? Porque uma outra forma de escrever a minha f de x é decompondo nas raízes. Ou seja, a minha f de x ela pode ser igual a x mais menos, na verdade, 1 e x menos 4. X menos, aqui não é mais, ok? X menos a minha raiz. Se eu for voltar para esse formato aqui, é só fazer o chuveirinho, né? X vezes x dá x ao quadrado, x vezes menos 4x, menos x vezes 4 menos 5x, mais menos 1 vezes menos 4 mais 4. Ou seja, o valor aqui do meio, menos 5, realmente é o menos as duas raízes, que eu encontrei, 1 e 4. E esse valor aqui realmente é o produto, eu faço 1 menos 1 vezes menos 4, ok? Então, eu posso escrever uma equação de segundo grau de outra maneira. Só que aqui, lembrando que nesse caso aqui, o A
foi igual a 1, nos dois casos, né? Eu não tenho nenhum valor aqui multiplicando o x ao quadrado. Então, essa é uma maneira de representar a minha função de segundo grau em relação às raízes. Então, para a gente fechar essa parte de equações, a gente vai lembrar que essa aqui é a concavidade para cima. E essa concavidade para cima só acontece quando o A é positivo. Uma carinha feliz, né? Carinha feliz quer dizer concavidade para cima. Mas também pode acontecer do gráfico ter concavidade para baixo. Mas isso só acontece quando A é negativo. Ok? Carinha para triste quer dizer que o nosso gráfico é virado para baixo. Ok? Então, para a gente fechar esse vídeo de revisão para a URGS, vamos fazer um exemplo que é uma questão que caiu ano passado. É uma questão que mistura as duas coisas, geometria e funções. A questão dizia o seguinte: eu tenho, num gráfico de x por y, eu tenho um hexágono regular. O que quer dizer regular? Quer dizer que ele tem exatamente todos os lados iguais. Mais ou menos como esse que eu desenhei, tá? Não vamos ser tão criteriosos. E aí ele dava o nome de todos esses pontos aqui, mas o que ele queria saber? Qual é que era a equação da reta que passa por esse ponto e esse ponto aqui? Essa reta aqui. Qual é a função f de x que descreve essa reta? Sabendo que o que a questão dava era que eu tinha o lado desse hexágono regular é igual a 1. Ou seja, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. Opa, isso aqui tudo é 1, isso aqui tudo é 1, 1 e 1. Então, como é que eu posso descobrir qual é a equação dessa figura? Em primeiro lugar, eu tenho que perceber o quê? Que esse é um hexágono regular. E eu posso tentar descobrir qual é que é esse ponto aqui, porque esse ponto aqui eu já tenho. Esse ponto é qual? Esse ponto aqui é em x menos 1 e em y ele é 0. Eu já tenho um ponto. E eu sei que para eu determinar a minha função ax mais b, eu tenho que ter dois pontos. O outro ponto é esse aqui, mas eu não sei quais são as coordenadas dele. Então, em primeiro lugar, se eu for fazer aqueles triângulozinhos que a gente fez no hexágono regular, são triângulos equiláteros. E o que vai ser essa distância aqui, que é o y, o valor de y desse ponto? Vamos chamar de ponto P. O valor de y desse ponto é exatamente a altura do triângulo equilátero, que a gente viu antes quanto é que era a altura do triângulo equilátero. Era igual a L raiz de 3 sobre 2. Então, a gente já sabe qual é a coordenada em y dessa questão, né? Falta, então, determinar qual é a coordenada em x. Ora, se esse aqui é um triângulo equilátero, todos os lados são iguais, então isso aqui tudo vai ser igual a 1. E aqui é exatamente metade, certo? É justamente onde é que se encaixa a altura. Então, o x do ponto vai ser igual a 0,5, ou 1/2, se assim ficar melhor. E aí eu posso tentar descobrir quanto vale o A. O A vai ser a variação de y, ou seja, o y do ponto menos o y desse ponto Q, vou chamar esse ponto de Q, ok? Dividido pelo x do ponto P menos o x do ponto Q. Isso vai ser igual a... O y do P é L raiz de 3 sobre 2. O y de Q é 0. Dividido por x do ponto P é 1/2. Menos o x do ponto Q é menos 1. 1/2 menos 1 dá 1/2 mais 1. O que é mais 1? É 2/2. Ou seja, eu tenho 1/2 mais 2/2 dá 3/2. Isso aqui vai ser igual a L raiz de 3 sobre 2 dividido por 3 dividido por 2. Então, eu simplesmente corto esse dividido por 2 dos dois e eu fico com L raiz de 3
sobre 3. Esse é o meu valor de A. Como é que eu descubro o valor de B? Bem, eu posso pegar esse ponto aqui. Se eu já tenho A, a minha f de x vai ser igual a L. Ah, eu usei o L aqui, mas na verdade o L é igual a 1. Então, é raiz de 3 sobre 3 vezes x mais b. Se eu usar esse ponto aqui, em que x é menos 1, e f de x igual a y é 0, mais b, eu consigo descobrir o valor de b. Aqui, ó, menos raiz de 3 sobre 3 mais b igual a 0, então b é igual a raiz de 3 sobre 3 também. E assim, eu descobri o valor de b e eu descobri qual é a função que determina essa reta que passa por esses dois pontos, usando as duas coisas, usando geometria e usando funções. Então tá, galera, muito obrigada por assistirem essa aula. Vamos reto para a prova, que não tem problema, a gente já sabe tudo que vai cair. Ok, pessoal? Vamos voltar um pouquinho aqui. Ok, galera, fechamos então a nossa aulinha de revisão de geometria plana e de funções. Bem básico, só que tendo isso, vocês conseguem acertar com certeza 50% da prova. E muitas vezes é isso que a gente precisa, né? Então, muito boa sorte, pessoal. Até mais!